Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para o Jordan, né? Ele escreveu um comentário que eu amei muito aqui. Todos os comentários de vocês eu gosto muito, né? Mas eu consigo ler apenas 3 aqui por conta do tempo. Tem um comentário aqui do Cláudio Valério, ele escreveu assim: muitos guardam tesouro apenas na terra, não ajudando o próximo, assim não guardam tesouro no céu. Eu amei esse comentário. E o Fábio também amou, né? Ele escreveu assim embaixo desse comentário: verdade. E também tem o comentário aqui da Bárbara, né, minha filha do coração. Ela escreveu o seguinte aqui, ó. Há um ditado aqui na Holanda que se diz assim: quem não valoriza o pouco, o muito não merece. Gostei desse ditado aqui também. E tem uma pessoa aqui que mandou um bom dia também, né? O nome daqui tá como se fosse o nome de um canal, Forno e Fogão. Eu acredito que é lá de Portugal. Deu a entrada para ver. É uma irmã que compartilha receitas, né? Como fazer ali uma almôndega nutritiva, coisa assim. O canal tem menos de 200 inscritos. Então eu vou colocar o link do canal aqui da irmã para vocês entrar e se inscrever lá no canal e pegar dicas, né, de cozinha aí, muito legal. Portugal, tenho 3 famílias que eu conheço que foi para Portugal. Tem o Erlando e Juliana, que era da minha ala, é um casal com 2 filhos. Tem também o Geraldo Guimarães, né, e a Jaqueline Guimarães, com 3 filhos. E daqui a pouco vai uma outra família da minha ala também para Portugal, né, Evandro e Vanessa com 3 filhos também, tá bom? Então tá indo mais gente para Portugal que eu conheço também. Então, um forte abraço aí para a irmã que tem esse canal, Forno e Fogão, tá bom? Peço que as pessoas se inscrevam aí nesse canal. Vamos lá para a mensagem de hoje aqui que eu vou compartilhar com vocês em Mateus capítulo 20, do versículo 1 em diante. Começa assim, ó. Porque o reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a vinha. Bom, aqui a gente tem que entender uma coisa. O Senhor ele vai compartilhar uma parábola, né? Aqui nós chamamos essa palavra de trabalhadores da vinha. Quando ali na época da colheita da uva, se não colher rápido, logo vem a época de chuva e vai estragar as uvas. Então tem que ser um trabalho rápido. Então, mesmo que a pessoa já tenha mão de obra, ela precisa contratar pessoas extras para fazer essa colheita e não se estragar ali as uvas, tá bom? Então, aqui fala. A outra coisa aqui nessa parábola interessante é que essa parábola ela não está falando de leis trabalhistas, de jornada de trabalho, não é nada disso, tá bom? Aqui já fica muito claro dizendo, é semelhante ao reino dos céus. Essa parábola é para comparar ao reino dos céus, assim como é no reino do céu, é nessa parábola aqui. Vamos continuar aqui, versículo 2. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Aqui a gente viu no começo da parábola que fala que de madrugada, né? Ele começou a contratar trabalhadores ali. Madrugada aqui é no começo da manhã, tá bom? Provavelmente 6 horas da manhã, quando o sol já começou a brilhar ali, já estava... ele foi até um lugar onde as pessoas já se concentravam para ser assalariado, né? Então ele contratou ali pessoas para ir lá, né? E essas pessoas foram privilegiadas, porque as pessoas vão até um certo local para conseguir trabalho e se for contratada elas têm ali o trabalho, né? Aqui o salário que ele combinou, né? Aqui diz 1 denário por dia, né? Então 1 denário ele equivale a 1 dia de trabalho, tá bom? E provavelmente esses trabalhadores aqui, eles trabalhavam já para comer naquele dia, para levar o sustento da sua família, tá bom? Então vamos lá, eles começaram a trabalhar desde as 6 da manhã aqui, né? Provavelmente. O próximo versículo aqui diz assim: E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Né? A hora terceira aqui significa 9 horas da manhã, tá bom? Outros ociosos, aonde? Na praça. Na praça já era lugar onde as crianças brincavam, essas pessoas estavam ociosas ali, lá, sei lá, jogando xadrez, baralho, né? O jeito de falar assim já não tinham a esperança de ter alguém ali chamando eles para trabalhar, então eles estavam nas praças, estavam ociosos, sem ter nada para fazer. O Senhor chama esses também para ir lá trabalhar na vinha, né? Ou seja, na hora nona ali, né, do dia. Versículo 4: E disse, ide vós também para a vinha, e dar-vos-eis o que for justo. E eles foram.
Eu acho muito interessante que esses que foram 9 horas da manhã, ele já sabia que o horário de trabalho era mais cedo, mas o Senhor não acertou com eles o quanto ele ia ganhar, se era um denário por dia, né? E eles estavam dispostos, né? Eles, não, se não combinar o meu salário, eu não vou, né? Não, eles estavam dispostos aí, mesmo sem saber qual seria a recompensa, eles vão para vir ali, né? Eles confiavam na promessa, né, do homem da vinha, né, desse pai de família aqui, que era dar o que era justo. Então eles foram ali nesse crédito, também não queriam ficar ociosos, né? Era melhor trabalhar e ganhar menos do que, na verdade, não ganhar nada, não levar nada para casa naquele dia, tá bom? Mas a gente continua aqui, ó, versículo 5. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. A hora sexta, que seria meio-dia, e a hora nona, 3 horas da tarde, né? Então, também ele viu outras pessoas ociosas e chama, conforme o versículo 6, ó. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhe, por que estáis ociosos o dia todo? E aí, então, eles disseram no versículo 7, porque ninguém os contratou. Disse-lhe ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Né? Então, a gente vê aqui vários trabalhadores que começaram a trabalhar na vinha ali em horários diferentes. Um 6 horas da manhã, outro 9 horas da manhã, outro meio-dia, outro 3 horas da tarde e o último, a hora undécima aqui, que significa 1 hora para acabar o dia de trabalho, tá bom? Ou seja, havia 12 horas de trabalho que era enquanto estava o sol. Após o pôr do sol, acaba a jornada de trabalho ali. Tá bom? Na verdade, ele tinha que pagar, né? Acaba um pouco antes, porque de acordo com a lei, né? Não, aqui não está falando de lei trabalhista, mas a lei dizia que aquele que contratou tinha que pagar antes do pôr do sol. Lembrando que o pôr do sol começava um novo dia para os judeus, então era assim, tá bom? Assim que eles contavam o sábado também, né? Passou o pôr do sol, já contava o sábado também, o dia do Senhor lá, que eles compartilham. Então vamos lá, continuando a parábola, versículo 8. E aproximando-se a noite, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo. Aqui, né, na nossa tradução diz aproximando-se a noite, né? Também caberia a tradução assim, caindo o dia, né? Ou seja, entardecendo ao pôr do sol, né? Antes de acabar o dia, ele chamou ali, ou seja, esse pai de família aqui, esse dono da vinha, ele respeitava a lei, né? Então ele sabia que ele tinha que pagar antes do pôr do sol, né? Se pôr ali. Então ele mandou chamar ali os trabalhadores da vinha para pagar. E aí ele mandou fazer uma fila, né? Organizou lá, começando pelos últimos até os primeiros, né? Então colocou aqueles que tinham trabalhado 1 hora só do dia primeiro na fila e os que tinham trabalhado a jornada inteira de trabalho por último ali para receber. E isso ele faz propositalmente para contar e ensinar algo aqui nessa parábola para nós. Versículo 9. E chegando os que tinham ido perto da hora nona e undécima, receberam um denário cada. Cada um deles receberam um denário ali, mesmo tendo trabalhado 1 hora ou trabalhado poucas horas ali. E chegando, porém, o primeiro, cuidavam que haviam de receber mais, e também receberam um denário cada um. Então, quando esses últimos trabalhadores, ou seja, os primeiros que foram desde as 6 horas da manhã, 9 horas da manhã ali, quando eles viram que aqueles que haviam trabalhado só 1 hora ganharam um dia inteiro de trabalho, né, um denário, eles ficaram, nossa, nós vamos ganhar mais, né, porque eles, né, e eles ficaram ali com isso, né, na mente deles, pensando que eles iam ganhar mais por conta disso. Mas a parábola continua, né, versículo 11, e recebendo, versículo 10, e chegando, porém, os primeiros, cuidavam de haviam receber mais, e também receberam um denário cada um deles recebeu a mesma quantia daqueles que tinham recebido 1 hora. E recebendo, murmuraram contra o pai de família. Essa palavra que murmuravam no grego, eu achei muito interessante que ela é um sinal de zumbido, como se fosse zumbido de abelha, né? Ou seja, para de zumbir no meu ouvido aqui, né? É uma palavra interessante aqui sobre murmurar no grego, parece zumbido de mosquito, de abelha, alguma coisa assim, tá bom? Então, eles começaram a reclamar com o pai de família sobre isso, né? O que eles reclamaram? Versículo 12, dizendo, esses últimos trabalhadores
trabalharam só 1 hora, e tu nos igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. A princípio, né, parece que eles estão falando algo que é justo, né? Porque, não, esses trabalharam só 1 hora, né? E você está dando a mesma coisa para eles, né? Bom, essa parábola ela não está falando de leis trabalhistas ou de horas de trabalho, não é nada disso. Aqui, algumas pessoas podem até querer interpretar que foi injusto isso, né? Mas na verdade não foi, porque esses primeiros trabalhadores, eles receberam aquilo que tinha sido combinado por ele, né? Que eles iam ganhar 1 denário por dia, e chegou no final do dia, eles ganharam 1 denário, então não há nada de injusto nessa parábola aqui, né? E o próprio Senhor, ele fala sobre isso aqui no versículo 13, ó. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Então ele lembra: olha, você combinou isso comigo, eu estou te dando. Por que você está murmurando? É injusto essa murmuração que você está fazendo. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou não é bom aos seus olhos porque eu sou bom, né? Ou seja, é mal aos seus olhos porque eu sou bom. Então o Senhor, ele é generoso e bondoso, misericordioso com todas as pessoas, né? E aqueles outros estavam reclamando por conta disso aqui. Então o Senhor fala. Aliás, se nós formos analisar a parábola, né? A gente consegue observar a bondade desse pai de família aqui, né? Desse chefe que contrata outros, mesmo faltando poucas horas do dia. Porque os primeiros que foram escolhidos, né? Eles tiveram a sorte de ser escolhidos. Nem sempre tinha trabalho para se fazer. E eles foram escolhidos. Então, eles foram privilegiados mais do que os outros que trabalharam só 1 hora, que já estava desanimado, que tinha que levar também comida, né? Para suas mesas, para sua família lá. Então eles tiveram esse privilégio, né, de serem chamados primeiro, escolhido primeiro, tá bom? Não tiveram que sentir aquela angústia no coração, o que eu vou levar para casa hoje. E os outros que foram chamados depois se sentiram muito gratos, né, por essa oportunidade de levar nem que seja um pouco de alimento para casa. Então aqui no versículo 16 fala a finalidade da parábola. Ele diz assim: Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Voltando aqui, a gente entende essa palavra de os últimos serão os primeiros, né, na questão dos gentios. O evangelho primeiro foi levado aos judeus, né, à casa de Israel, e eles o recusaram, tá bom? Então ele fala que os últimos serão os primeiros, ou seja, o evangelho veio depois para nós, dos gentios. Então, os últimos que somos nós, agora somos os primeiros, e vamos levar o evangelho para os judeus, né, que eram os primeiros. Então, a finalidade dessa parábola ensina sobre isso, ensina sobre a misericórdia de Deus. E também ensina muitas outras coisas. Eu gosto muito da conferência de abril de 2012, na qual o Jeffrey Holland, ele fala aqui sobre essa parábola, né, os trabalhadores da vinha. Na minha opinião, a melhor interpretação da parábola da vinha é a do Jeffrey Holland, tá bom? Vou deixar também aqui o link, tá bom? Da conferência para vocês, se quiserem assistir, pode pegar pelo link. Mas eu achei muito interessante quando ele fala assim, né, que aqui as pessoas foram movidas nessa parábola por um sentimento de inveja pela conquista da outra pessoa, que nós não devemos ter esse sentimento de inveja, né? E ele faz uma comparação assim: se toda vez que alguém for abençoado, a gente tomar um copo de vinagre, né, isso seria uma boa ideia, né? Porque na verdade isso que acontece, se uma pessoa foi abençoada e você fica amargo com aquilo, desgostoso, né? Você realmente é como se você estivesse tomando um copo de vinagre, não é nada agradável isso. Então a gente tem que ficar feliz com a conquista das outras pessoas. E às vezes, realmente, a pessoa pode falar, mas não é injusto, né? Eu sou muito fiel na igreja, estou sempre. E a outra pessoa que não vai muito ali, nossa, ela conseguiu um cargo elevado numa empresa, conseguiu conquistar algo que eu ainda não conquistei. Será que as bênçãos estão indo só para cá? Eu não entendo o que está acontecendo. Nós não devemos ter esse tipo de sentimento, tá bom? Devemos ficar felizes por outras pessoas conquistarem as coisas que elas conquistam também e as bênçãos que o Pai Celestial tá. Bom, eu marquei aqui para finalizar, né, que eu me batizei em 96, em 1996, quando eu fiz 17 anos que eu me batizei. E fazendo a conta de lá para cá,
eu tenho 27 anos, né, de batismo. E o que é isso, né? É uma jornada de trabalho, né? Tem gente aí que ouve a mensagem que tem 27 anos, então seria quase como uma vida inteira de uma pessoa mais nova aí. E são 27 anos na igreja. Mas o que eu queria compartilhar é isso, que tanto eu, que estou há 27 anos na igreja, como aquele que foi batizado ontem, né? A promessa é a mesma. A promessa é a mesma, a vida eterna, entrar no reino de Deus. Então, se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje, né? Tanto eu, como eu sendo merecedor, né? De acordo com as obras e com a misericórdia de Deus, com certeza, né? Puder entrar no reino do céu, a promessa é o mesmo para aquele que acabou de se batizar agora. Então não importa se você tem 1 ano de igreja ou se você tem 27 anos, tem gente que vai ter mais anos aí, 50 anos dentro da igreja. Não é isso que conta, tá bom? Não é isso que conta. O que conta é o que nós concordamos com o Senhor, ou acordamos, ou seja, o convênio que nós fazemos com o Senhor. Então Deus ele quer dar tanto a você que faz tempo que está na igreja trabalhando no reino de Deus, como esse que acabou de se batizar. Eu gosto muito desse exemplo. Eu compartilho essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.